Olá, gente, a paz do Senhor. Quero dar aqui um bom dia para quem for assistir esse vídeo de manhã, uma boa tarde para quem for assistir à tarde, uma boa noite para quem for assistir à noite, mas que seja boa mesmo, um bom dia e uma boa noite, independente da situação, independente do problema que vocês estão enfrentando, mas receba um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para o teu coração. Faça dos problemas algo para você viver, algo de experiência para você contar no futuro. Amém, gente? E eu quero fazer esse devocional falando do Dia das Mães, que ontem, 14 de maio de 2023, foi o Dia das Mães, um dia especial que muitos comemoram o Dia das Mães, a minha mãe. E aí a gente, quando passa o Dia das Mães, será se nós estamos lembrando ainda das nossas mães? Eu ainda tenho minha mãezinha, graças a Deus, que eu ainda tenho minha mãe, que eu falo com ela todo dia, eu ligo pra ela quando é chamada de vídeo, com a minha mãezinha, quando eu não posso ir lá visitá-la. Mas eu quero falar aqui a respeito de uma mãe da Bíblia, gente. Mas antes de eu falar sobre essa mãe, se inscreve no meu canal, dá o seu like, compartilhe, faça com que meu canal cresça, sabe? Vai indo, vai divulgando aí pro meu canal, para ele crescer, para nós fazer mais devocional, para nós fazer bate-papo, trazer mais pessoas para dar seu testemunho. Tem muitas pessoas já que eu já convidei para o meu canal aqui para fazer os nossos podcasts, dando os seus testemunhos. A gente ainda não tá, agora esses dias não fez, que eu estou passando por uma situaçãozinha aqui bem delicada, que mãe já sabe, né? Mãe, quando tá passando aperto com filho, você se desmonta, se desequilibra. Mas precisamos ter equilíbrio emocional para conduzir a nossa vida e saber orientar também nossos filhos, como seguir, mesmo com meio enfermidade, meio luta, mas o Senhor é conosco. E eu quero falar de uma mãe, que essa mãe, ela fez algo assim impactante na época do reinado de Davi. Poucas pessoas falam dessa mulher que fez uma história belíssima que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 21, que quando Davi já estava mais ou menos em 7 para 8 anos, já reinando em Israel. E quando ele estava lá, veio uma seca muito grande, falta de água, e ali houve muita fome. Davi não entendia o porquê que tinha acontecido aquela fome e aquela coisa toda. E Davi vai orar ao Senhor, perguntar ao Senhor por que estava acontecendo tudo aquilo. E Deus vai e responde Davi, dizendo para ele, é porque Saul quebrou a aliança que Josué fez com o povo gibeonitas. Josué fez uma aliança com o povo, dizendo, prometendo que ninguém ia tocar no povo gibeonita. Está lá no livro, capítulo 9 do livro de Josué. Essa história ela é bem extensa. E aí Josué, ele fez essa aliança com o povo, prometendo. Porém, Saul, ele se empolgou tanto por ele estar no reinado. Ele estava muito empolgado, ele dizia que era por zelo pelo povo de Deus. E ele foi lá, mataram muita gente do povo gibeonita. Porém, Saul morreu, né? Mataram Saul e todas essas coisas, tudo aconteceu. E ficou alguns filhos e netos de Saul. E o que acontece? Quando Davi ora ao Senhor, e Deus disse para ele que tinha sido por causa de Saul, por ele ter quebrado a aliança com o povo gibeonita, é que estava vindo aquela crise, aquela fome, aquela seca em Israel. E ali Davi, ele foi, manda chamar o chefe dos gibeonitas. E eles foram, aí ele foi, como ele já sabia, ele perguntou, o que eu posso fazer para que venha haver perdão, para que Deus venha novamente devolver a chuva, vinha a bonança para o povo. E ali o povo do gibeonita, simplesmente eles disseram, não queremos ouro e nem prata. Nós só queremos 7 descendentes de Saul para ser enforcado, para que nós possamos perdoar. Davi, ele olha, ele lembra da aliança que ele tinha feito com Jonathan, e aí ele disse, não vou entregar Mefibosete,
Davi, ele manda o soldado dele atrás pesquisarem aonde era que estava, mais outras descendências, outros filhos, netos de Saul. Chegou a notícia para Davi que existia uma que era uma concubina de Saul. E ela teve 2 filhos de Saul. E aí tinha a filha de Saul, que era casada com o filho de Barzilai. Tinha 3 filhos. Nesse caso, tinha 3 netos de Saul. E 2 filhos de Saul. O nome dessa mulher é chamada Merabe. Em outras versões é Merebe. E ela tinha esses 3 filhos. Filho do neto, filho de um dos servos de Davi, que era Barzilai. Ela tinha esses filhos, neto de Saul. Aí tinha uma mãe, que tinha 2 filhos. E era filho de Saul, ela era concubina de Saul. E ali o que acontece? Quando chegaram os soldados, pegam esses filhos dessa mulher. E ali eles levam para o monte. Dizem que era para sacrificar, para enforcar, dizem que na presença do Senhor. Em lugar de sacrifício, para poder que houvesse uma aliança novamente ali, para não acontecer mais nada. E ali foi levado os filhos da filha de Saul e os filhos dessa concubina, que lá no versículo 10 relata a posição desta mulher que se chama Rispa. Rispa, ela tinha 2 filhos de Saul, ela era concubina. Aí o que acontece? Leva os 7 descendentes de Saul para o monte. Lá crucificaram ele. E ficaram lá, porque lá naquela época existia uma lei que as pessoas que faziam coisas horrendas eram enforcadas e não tinham direito a ser enterrado. Não tinha direito a ser enterrado. Era para ser enforcado e ficado lá pendurado para os animais comerem. E Rispa sabia dessa lei. E Rispa, ela tinha convicção que os filhos dela não mereciam o que estavam fazendo. E ela botou no coração dela e ela disse: enforcaram meus filhos, mas os animais não vão comer os corpos dos meus filhos. Eu vou defender os corpos dos meus filhos. Rispa, ela sobe para o monte, ela arma uma tenda próximo ao local lá do enforcamento dos seus filhos. E lá ela ficou, a história diz que ela ficou 6 meses. Ali Rispa, ela banava noite e dia os corpos dos seus filhos e dos netos de Saul, para que os animais não tocassem. Porque no capítulo 26 e o versículo 26 de Deuteronômio tem falando que as pessoas que eram mortas enforcadas era para morrer, era para ser comida pelos animais. E Rispa, ela não deixou que isso acontecesse na casa dela. Ela pensou: vão matar meus filhos, mas os animais não vão comer. E Rispa ficou 6 meses abanando o corpo dos seus filhos e dos outros netos de Saul. De dia, para os bichos não virem, para não coisar. E à noite, as aves não vinham para tocar no corpo dos seus filhos. E quando a gente vai analisar isso aí, viraram cadáver. Viraram assim algo seco. E aquilo ali gerou notório naquela região. Ali Davi soube da história. Gente, se você for analisar, já tinha passado muito tempo da morte de Saul. Porque quando Saul morreu, Davi, ele reinou 7 anos em Judá. Analise bem. Ele reinou 7 anos em Judá. Depois de 7 anos, foi que ele começou a reinar em todo Israel. E quando ele já estava reinando em todo Israel, foi que chegou esse acontecimento. E quando nós paramos para analisar isso, o que acontece? Saul ainda estava enforcado, o corpo de Saul e de Jonatas ainda estava enforcado. E aí o que acontece? Aquela mulher abandonando o corpo dos filhos, defendendo seus filhos, até Davi saber a notícia e chegar lá, mandar tirar o corpo dos seus filhos e colocar na sepultura. Desculpa, gente. E quando Davi soube da notícia, é tirado os 7 corpos e mais o corpo de Saul e de Jonathan
e enterrado. O que eu quero dizer com isso? A atitude de uma mãe, ela pode mover uma nação toda. É por isso que eu digo, sempre, sempre, uma mãe que luta pelos seus filhos, ela é uma mãe guerreira. Uma mãe que luta pelos seus filhos. Gente, eu tô lutando. Tô me recuperando aqui de uma gripe horrível. Que tá uma situação muito séria. E aí o que acontece? Rispa, uma mulher que não temeu. Ela foi lá pra cima do monte defender o seu filho. E o que eu quero falar sobre isso? Sejamos mães que defendam seus filhos em qualquer circunstância, independente do que os seus filhos estão fazendo de errado. Seja uma mãe que defenda seu filho. Mãe não é só a que pare, não. Mãe não é aquela que carrega, só aquela que carrega na barriga, não. Mãe também é aquelas que carregam no coração, que pega uma criança e abraça e tem ela como filho e defende ela a qualquer custo. Isso é mãe. E é por isso que eu digo para você, independente da situação, ore pelos seus filhos. Defenda seus filhos, cuide dos seus filhos. Não deixe Satanás roubar seus filhos de vocês. Não deixe. Eu tenho um lema na minha vida. Desde quando meus filhos eram crianças, já estão tudo adultos, já sou até avó. Mas desde quando meus filhos eram crianças, eu orava, eu impunha. Quando meus filhos dormiam, eu colocava as mãos sobre meus filhos e dizia: Deus, eu não tive filho para povoar o inferno. Deus, eu tive filho foi para te servir. Eu tive filho foi para te louvar. A minha oração com meus filhos, quando eles dormiam, eu estendia as mãos, que eu fui ensinada desse jeito, impor as mãos sobre meus filhos enquanto eles dormiam. E que nós possamos ser essa mãe que defenda seu filho, que ore pelos seus filhos, que cuide pelos seus filhos, que faça campanha de oração pelos seus filhos. Não desista de orar pelos seus filhos. Não pare de orar pelos seus filhos. Ore por ele. Não desista. Rispa, ela não desistiu. Olha, já estava morto. Mas ela não deixou as aves do céu, nem as rapinas tocarem no corpo dos seus filhos. Ela defendeu os seus filhos. E ela foi honrada. Ela foi honrada. E mãe que ora pelos seus filhos, não sabemos quando e como, mas ela é honrada no momento certo, ela é honrada. A luta tá difícil com os seus filhos no mundo das drogas, na prostituição, fazendo coisa errada. Não deixe de orar por eles. Não deixe de orar pelos seus filhos. Batalhe por ele, lute por ele, não abra mão dos seus filhos. Entrega os seus filhos nas mãos do Senhor e assina embaixo. E digo: Deus está aqui, está carimbado, Deus, com minha letra, com meu nome, Deus é teu, entreguei para ti. Eu não abro mão dos meus filhos para o mundo, eu entrego para o Senhor, mas para o mundo eu não entrego. Eu não entrego meus filhos para Satanás, porque os meus filhos pertencem ao Senhor. Meus filhos são herança do Senhor, ele é projeto do Senhor. Profetiza isso dentro da tua casa, na tua família. Ai, irmãzinha, você não sabe por que você tá falando isso. Você não sabe o que eu tenho passado. Ah, minha amada irmã e meu irmão. Você não sabe o que a irmã Zilda também tem passado. Eu estou aqui falando sobre filho, mas você não sabe o que eu tenho enfrentado com meu filho doente. E Satanás todo o tempo lutando para arrancar meu filho de mim e jogar ele na sepultura. Mas a minha oração é: Deus, eu não tive filho para suicídio. É essa a minha oração. Eu não tive filho para suicídio. Convoca mulheres que te ajudem em oração. Convoca mulheres que façam corrente de oração por você. Convoca mulheres que tenham compromisso com a palavra. A irmã Zilda está aqui falando disso, mas você não sabe o tanto de mulheres que Deus já levantou e está de pé neste momento, orando pela irmã Zilda, pela casa da irmã Zilda, pelos filhos da irmã Zilda. É por isso que hoje eu tenho meus 3 filhos ainda comigo. Porque Satanás, olha, de agosto do ano de 2022 até aqui, Satanás já tem me afrontado tanto, tentando matar meu filho. Mas eu digo uma coisa, na minha oração eu não tive filho para suicídio. Eu tive filho para louvar o Senhor.
Eu tive filho para servir no reino, para servir aqueles que Deus vinha resgatando, e Satanás tem lutado sempre. Mas eu tô aqui de pé. Não é porque eu mereça, não, é porque existe uma comitiva de mulheres orando por mim. Por isso eu te digo, convida mulheres para orar por você, mãe. Se você se encontrar sem força, existe mulher orando por você. Se você achar que não está conseguindo, mas o Senhor tem mulher de joelho orando por você. É isso que tem sido a minha vida. Enquanto eu estou angustiada, sem força até para orar, o Senhor está usando mulheres de joelho, o Senhor convocando mulheres para interceder pela irmã Zilda. E o mesmo Deus que faz isso com a irmã Zilda é o mesmo Deus que faz com você, mulheres. É o mesmo Deus que faz com você, por isso não desista. Lute pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, interceda pelos seus filhos, seja uma mãe rispa. Não abra mão dos seus filhos. Rispa, olha, mataram os filhos dela, mas ela não abriu mão do corpo dos filhos dela para os animais comer. E eu te digo, não abra mão dos seus filhos, para Satanás não comer o corpo do teu filho, a alma do teu filho, a mente do teu filho, porque o teu filho é a herança do Senhor. Profetize isso dentro da tua casa, que o teu filho é a herança do Senhor e Satanás não vai tocar. Amém? E a paz do Senhor. Compartilha esse vídeo, gente. Eu tenho certeza que tem muitas mães precisando de uma palavra dessa para se levantar, para ser tocada por Deus. Amém? E a paz do Senhor, e até a próxima, gente.